Olá, boa tarde a todos. Estrelas do Norte. Vamos apenas fazer uma rápida harmonização, fechar os olhos, respirar profundamente, relaxar o corpo físico, acalmar as emoções, aquietar a mente. E pedir que os mestres de amor e sabedoria nos acompanhem nesse momento. Gratidão. Aí o tema que eu estou trazendo hoje sobre princípios herméticos. Só que é sobre a irrealidade deles. E, de repente, a gente que passa tanto tempo estudando corpos herméticos, e principalmente o Kybalion, né? Onde a gente queima as pestanas ali, lendo, relendo, para entender. De repente, vem uma palestra com esse título aí. Parece até uma piada, né? Mas tem um motivo, né, para levar esse título. Então, eu quero dizer que eu estudei hermetismo durante alguns anos com o doutor José Laércio Egito. Ele era médico e assim, oferecia estudos herméticos através de câmaras. Então, eu consegui fazer até a terceira câmara. São 12 câmaras, mas, de fato, ele disse que só conseguiu concluir a quarta câmara, iniciou a quinta, porque assim não tenha público, sabe, para entender determinadas coisas. Então, o que o Dr. Laércio nos fala é que existe uma ordem hermética chamada VOH, ou Venerável Ordem Hermética, que é a ordem que ele seguia, e foi de lá, do contato dele direto, presencialmente, com alguns membros dessa ordem, que tem no mundo todo, que ele começou a compreender um pouco mais do hermetismo, e o principal, ele começou a trazer para o público, para as pessoas, né, na sua própria residência. Ele recebia um grupo de pessoas e dava para nós um CD com vários temas gravados, e no mês seguinte nós voltávamos com os questionamentos. Nós tínhamos que ler esses temas e depois a gente voltava, fazíamos um círculo e ele ficava respondendo todas as nossas dúvidas. E a mudança de uma câmara para outra não é assim de graça, não, podemos dizer. Você teria que descobrir, por exemplo, ao concluir a primeira câmara, para passar para a segunda câmara, você teria que descobrir 5 princípios ocultos, herméticos ocultos. Então, aqui eu vou ler e a gente vai também entendendo, eu vou complementando, né? Existem alguns papiros que referem que Tote foi o arquiteto das grandes pirâmides de Gizé, embaixo das quais foi construído um sistema de túneis, onde está guardada a real história do Egito. Então, Tote era assim o nome dele no Egito, né? E os gregos, quando chegaram no Egito, eles acharam assim que havia muita semelhança entre as qualidades desse sumo sacerdote com o deus deles, que era o Hermes. Então, ele ficou mais conhecido por esse nome de Hermes, né? Então, diz a tradição que a verdadeira história da criação ela foi gravada em lâminas de esmeraldas. E sabemos que até hoje apenas uma delas foi encontrada. As demais só virão a ser descobertas em um momento mais oportuno. Esses túneis são corredores subterrâneos em número de 12,
o iniciado ele deve seguir através de cada um dos 12 corredores ou 12 câmaras de mente, que era isso que nós, né, a gente se chamava assim de discípulos de Dr. Laércio, estávamos percorrendo, onde no final de cada um deles encontrará uma tábua de esmeralda. O iniciado as decifra, aprendendo assim as lições nelas contidas. Então, essas câmaras de a mente são esses corredores onde a pessoa vai enfrentar determinadas provas e condições. E, ao ultrapassar essas provas, no final encontrará essa tábua e cada uma delas traz assim um novo rol de ideias, de informações. Dizem até que o próprio Hermes, ao término, né, do iniciado percorrer as 12 câmaras, os 12 corredores, se encontrará com eles. Então, esses 12 corredores correspondem aos 7 princípios herméticos e aos 5 princípios universais que compõem o universo. Então, nós temos que descobrir que 5 princípios herméticos esotéricos existiam, além desses 5 princípios exotéricos que são tão conhecidos, né, hoje em dia. Está havendo um lapso aqui entre o meu clique e o aparecimento das imagens. Pronto. Os 7 princípios conhecidos são o universo mental, correspondência, vibração, polaridade, causa e efeito, ritmo e o de gênero. E, na realidade, hoje nós não vamos falar sobre ele, porque, como tem lá no título, vamos tratar da irrealidade dele, né? Vamos só fazer um panorâmico assim, super rápido e sintético. Eles, analisados com precisão, evidencia-se que todos podem ser resumidos a apenas um. Pode-se dizer que, em essência, são um, mas em manifestação são 7. No entanto, para que possa ocorrer essa manifestação sétupla, fazem-se necessárias 5 condições fundamentais que podemos denominar os 5 princípios herméticos secretos, ou, mais precisamente, os 5 princípios universais. Sem esses 5 princípios universais, os 7 princípios herméticos clássicos não poderiam se manifestar. Então, esse é o desafio da passagem da Câmara 1 para a Câmara 2. Então, para quem já aprendeu um pouquinho de Cabala, né? As noções básicas, a gente vê lá a árvore da vida, né? E essa árvore da vida, ela representa a planta arquitetônica de tudo o que há no nosso mundo imanente, que seria a sua face, a sua planta mesmo arquitetal, né? Como se diz. Enquanto que os princípios herméticos eles podem ser considerados como modus operandi, a manifestação da lei. Então, tudo é causal, nada é aleatório, não existe casualidade, não. Existe causalidade. Então, tudo que acontece tem uma causa e essa causa gera determinados tipos de efeitos. Então, os 7 princípios herméticos, eles não são totalmente individualizados, eles estão interrelacionados. Cada um deles depende dos demais. E nós vamos ver uma representação gráfica daqui a pouco, então eu lhe mostro. A criação, quer dizer, o surgimento do universo fenomenal, ele envolve a descontinuidade. A existência seria como uma ruptura parcial da unicidade. E é isso que o mundo imanente é, uma fragmentação parcial do um. O que é uno na transcendência apresenta-se fragmentado na imanência. Contudo, a fragmentação não atinge todos os níveis, o que desencadearia, né, uma ruptura total. Em um nível ou no outro persiste uma ligação essencial unificando os fragmentos. Então,
a gente que estuda esoterismo, não importa a escola ou a ordem, ou se é na própria sociedade teosófica, tem uma lei una fundamental que diz que tudo é uno na transcendência. E esse uno na transcendência, se é uno na transcendência, durante a manifestação, ao aparentemente se fragmentar, essa fragmentação ela não atinge todos os níveis, não teria como, porque senão haveria o surgimento de um nada, ou o colapso assim do absoluto. E a gente considera Deus o absoluto, né? Ele é absoluto, então ele é infinito e imutável. Então, a gente pode fazer analogia para buscar um melhor entendimento com o mar parcialmente congelado, com um CD, um buraco na parede, para a gente saber que tudo que a gente vê, tudo que a gente percebe através dos nossos sentidos e da nossa sensitividade é apenas um pontinho diante de um mar incomensurável, né? Então, vocês imaginem um mar parcialmente congelado. Essa imagem aí de fundo, infelizmente, não ficou boa, não, mas são blocos de gelo. Cada bloco tem um tamanho, tem um formato, tem um deslocamento de determinada forma, mas, no fundo, é tudo o mesmo elemento, que é a água do mar. E se a gente for estender essa comparação, a gente vê que todas as águas do nosso planeta elas estão unidas, essencialmente, porque tem as outras formas de apresentação da água, não é só sólida, não é só líquida, tem a umidade do ar, tem o vapor. Então, todas as águas elas estão conectadas entre si. Um outro tipo de analogia também que podemos fazer é com um CD. Eita, mudou sem eu mudar. É um CD. Então, você, quando olha um CD, um DVD, o que é que acontece? Você está vendo uma unidade, né, de um objeto, e nessa unidade você não consegue se dar conta do que tem ali dentro. Não é? Você não sabe o que é que vai tocar, o que é que você vai ver, se é um filme, uma música, orquestra, seja lá o que for. Para isso, você tem que ter um instrumento, né? Antigamente era uma vitrola, a gente botava aquela mãozinha com a agulha e tocava e tinha um o movimento gerando deslocamento do disco e ia surgindo a mensagem, né? A cada ponto tocado por ela. Então, esse grande mal, esse oceano de vida, essa que está na transcendência, seria assim, como essa unidade, uma coisa só. Mas quando você incide um instrumento, né, que seria, no caso, a mente com os seus atributos, ela só vai perceber ali aquilo que está focando. Então, é a mesma coisa antigamente, hoje em dia não é mais assim, não sei bem, mas a gente pegava um filme e o filme tinha aqueles quadradinhos, os fragmentos do filme. Então, para ter uma ideia do filme, você tinha que pôr em movimento alguma coisa. Então, girando aqueles fragmentos, aparentemente, criam a ideia do movimento e da sequência lógica do tempo e tudo mais. Então, a mente ela só tem essa capacidade de captar mensagens naquele único ponto onde ela está focando. E a outra coisa também seria um buraco na parede. Então, você pode olhar pela fechadura de uma porta e o que é que você vai conseguir olhar, perceber que tem do outro lado, né? Então, você vai perceber muito pouco. Mas se você, de repente, abre essa janela, aí você vai ver muito mais coisas, né? Não vai ver apenas uma parte daquilo que você está visualizando, algumas coisas passando. Você, se tiver uma janela, vai ampliar ali o seu campo de percepções e de informações que está captando.
E se você pular, então, essa janela e partir para o outro lado, então você mergulha no todo, né? Onde tudo está. Então, a astrofísica ela diz que no Big Bang o universo começou a se expandir a partir de um ponto adimensional, que eles chamam de singularidade, e que ainda está em fase expansiva, existindo a possibilidade de ser sucedida por uma fase de contração, que eles denominam de Big Crunch, até que tudo volte ao ponto de origem. No brahmanismo, isso é chamado de respiração de Brahman. Então, quando essa força de manifestação atua, há a tendência à fragmentação, que é o fator primordial para que as coisas se manifestem. Essa força de manifestação é uma força centrífuga, quer dizer, de dentro para fora. E lembrando a lei de Newton, né, a terceira, ele diz que a toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e em sentido contrário. Então, se há uma força de manifestação, de expansão, de saída de um ponto para fora, ao mesmo tempo se estabelece, ao mesmo tempo, viu, gente? Ao mesmo tempo se estabelece uma força unificadora que impõe como que um puxão no sentido de trazer tudo de volta ao um. Ela é uma força centrípeta, quer dizer, de fora para dentro. E aqui, para ilustrar, essa jovem aí soprando uma bola de soprar, né? Enchendo uma bola de soprar. Então, o universo cria tudo analogia, né, gente? A gente tem que pegar das coisas mais elementares para a gente procurar, tentar entender alguma coisa assim mais abstrata, né? O universo criado seria como um balão inflável de borracha. O sopro exerce a força expansiva e a resistência da borracha exerce a força unificadora. Com a diferença de que, no universo, essa força unificadora, tanto uma como outra, elas não se encontram, por exemplo, como é a força unificadora apenas na borracha, no exterior da estrutura, ela se encontra em todos os pontos, em toda a unidade daquilo que está sendo formado. Mas se vocês quiserem fazer pergunta, abram o microfone, por favor. Então, representadas graficamente, a força expansiva, ela está representada aqui por essa linha pontilhada na horizontal, na direção da esquerda para a direita. Ela impôs um movimento que pode ser reproduzido por um hemiciclo superior, enquanto que na contraposição oferecida pela força unificadora, que tenta controlar aquela ação, gera-se um hemiciclo inferior no próprio meio. Então, a formação do universo, esquematicamente falando, através dessa figurinha aí, da forma mais simples, mais elementar possível, e do surgimento dos princípios herméticos, a gente pode ver aqui. Então, essa linha vertical à esquerda seria representado pelo espaço, que antes não havia a manifestação espacial, não havia nada. E também não havia tempo cronológico. Foi a partir desse sopro, né, do logos, desse verbo, que começou a haver esse movimento de expansão, gerando, então, essas ondas essas que vibram, que tem uma força que expande e, ao mesmo tempo, tem uma que contrai, gerando, então, esses hemiciclos que a gente pode considerar como o princípio de correspondência, porque o que está em cima é como o que está embaixo. A polaridade, o ritmo, e dependendo da vibração, pode ter uma amplitude maior ou menor, a frequência pode ser bem elevada ou mais lenta, causa e efeito, porque tudo é causal, então a geração de um hemiciclo superior dessa força expansiva gera uma força compressiva ou unificadora, e a questão do gênero também. Então,
da maneira mais simplória possível, está mostrada aí como são gerados os princípios herméticos através desse sopro, desse verbo divino, e a geração, então, dos mesmos e o surgimento do tempo e do espaço. Opa, aqui já apareceu tudo. Diz a tradição, o universo é uno em essência, ele é trino em evolução e cétuplo em manifestação. Como eu disse, todas as doutrinas que existem, ele fala da unicidade, né? Que só há um Deus, que só há uma essência, né? É trino em evolução, porque a evolução ela se processa no nível físico, no nível mental e no nível espiritual. E é cétuplo em manifestação, porque a manifestação se dá através das nossas percepções. Então, quanto mais sentidos nós tivermos, mais amplo será ampliado aí o nosso campo de percepção. Então, para haver separação plena, seria preciso que se chegasse ao limite onde existisse o nada entre um fragmento e outro. E essa é uma das coisas que a teosofia e o hermetismo proclamam, né? Que não existe o nada. Ele pode ser um vazio para nós, como a gente olhando aqui, se a gente aproximar as nossas mãos, a gente pensa que está em um vazio, mas não, isso aqui está cheio, no mínimo, de ar, né? De partículas microscópicas e tudo mais. E no todo também, num campo assim maior, não ocorre a fragmentação. Então, a gente vê aqui o nosso Sol, vê outro lá em Andrômeda, outro no centro da nossa galáxia, e por aí vai, mas todos eles estão mergulhados dentro de um elemento ou de uma essência que é una. E essa diferenciação se dá única e exclusivamente em concordância com o tipo de vibração que foi gerada para emanar e fazer surgirem as coisas. Mas, assim, não há uma separação plena. Tudo está interligado de uma forma ou de outra. Relembrando o exemplo aí do mar, né? Que todas as águas aqui do nosso globo elas estão unificadas, nem que seja através da umidade, né? E, do mesmo jeito, todos os seres em todos os planos, eles, mesmo que não estejam unificados, mesmo que eles estejam separados corporeamente, astralmente, mas tem um ponto de união onde tudo transforma-se em um. E a gente pode ver isso em alguma outra palestra aí, se bem que eu já dei, é o Atman, que está no ápice do vértice do triângulo da tríade superior. Então, a existência de coisas separadas anularia a unicidade do infinito, pois não pode haver um infinito partido ou um absoluto parcial. Não tem como se separar uma coisa da outra, não. No infinito, tudo é um. Quanto mais você realizar uma divisão, uma multiplicação, você não tem fim, não. É tudo uno. Né? Então, só existe um infinito. Não tem como partir. Botei essa imagem aqui ao fundo, ficou bem clarinha, mas só para ilustrar mesmo, né? O símbolo do infinito. É significativo que se sinta o seguinte: somente através das percepções é que a criação ela pode ser considerada cétupla, que existe um universo descontínuo. Então, a descontinuidade é tão somente uma condição relativa do grau de percepção. Então, quanto mais rude nós formos, quanto mais assim com pouco desenvolvimento espiritual, e então a gente só vai perceber as coisas a nível de mundo imanente mesmo, de as estruturas materiais.
Sendo o universo único, uno, então a presença da multiplicidade não pode ser considerado como algo verdadeiro, e sim um artifício da mente. O universo cétuplo em manifestação é somente um engodo decorrente das limitações perceptivas. E quando a gente estuda sobre a mente, que inclusive foram os 2 primeiros livros do Dr. Laes tinha esse título, A Mente, tomo 1 e tomo 2. Então, nós vemos que a mente ela tem 12 atributos: percepção, pensamento, memória, sensações, atenção, associação, imaginação, conceitos, razão, raciocínio, lógica e entendimento. Tudo que está congregado sobre esses 2 atributos é mente. Então, essa é um engodo, né, das nossas limitações perceptivas, a gente considerar que há realmente separação de objetos, de coisas e de seres no nosso mundo. Portanto, não é o universo que é descontínuo, e sim a percepção mental, que, por ser limitada, faz parecer o universo como algo fracionado. Considerando o universo, então, caracterizado pela descontinuidade, sendo esta somente uma condição mental, então o próprio universo também é mental, o universo é mental. E aqui a gente, então, se reporta ao primeiro princípio hermético, que, na realidade, como Helena Blavatsky diz, não é um princípio, é um axioma, é uma verdade que está sendo dita ali. Ele é um enunciado de tudo que vem a seguir. Então, a mente ela apresenta-se com várias capacidades, essas que eu citei, né? E a mais crucial é a de ser causa de meras ilusões. Ela afasta o ser da realidade única. Na verdade, todos os princípios herméticos eles são aparentes. Somente um deles parece fugir à regra, por não ser um princípio, e sim um enunciado, uma informação, uma indicação sobre como o universo é. Então, uma das coisas para a gente saber que tudo é ilusório é você pegar 2 animais de espécie diferente e investigar como é, por exemplo, que uma mosca enxerga o mundo, como é que uma cobra enxerga o mundo. Estou falando só desse sentido, da visão, né? Cada um vê o mundo de uma forma diferente, e o mundo é o mesmo. O sentido é que faz com que o mundo seja diferente de um para outro. Mesmo nós, como seres humanos, que temos os mesmos sentidos, nós percebemos as coisas diferentes, não são exatamente iguais de uma pessoa para outra. E tem pessoas que têm capacidades além, que os sentidos físicos delas veem coisas que nem são apenas materiais. Então, a fim de facilitar o entendimento, de os 7 princípios serem apenas um, consideremos a conhecida experiência, naquela de Isaac Newton, né? Quando um raio incolor emerge ou mergulha e atravessa um prisma, ele emerge, ele sai desdobrado em 7 cores distintas. As 7 cores emergências são apenas desdobramentos do raio incolor incidente emergente. Então, a gente pode considerar o mundo transcendente como o raio incolor, que é um só, a mente como esse instrumento que é usado pela consciência para gerar o mundo imanente, onde existe a manifestação cétupla. Mas e aí? O universo é uma ilusão ou uma alucinação? E a gente, assim, já foi falado isso, né? Em outra palestra eu já fiz, mas eu gosto de repetir certas coisas, porque quanto mais a gente estuda e repete, a gente vai refletindo mais e começa a entender melhor. Então, a alucinação é quando a imagem mental é formada sem que exista objeto algum que o motive. Aí, de repente, alguém olha para uma parede lá, branca, imaculada, e diz que está vendo uma aranha gigante ou um réptil,
sem ter nada que motive essa percepção dela. Já a ilusão é uma imagem mental formada a partir de um objeto existente, mas que a mente o toma como sendo outro. E aqui, então, é por isso que se diz que o universo é maia, é uma ilusão, não é uma alucinação. Por exemplo, a pessoa, como aconteceu comigo uma vez, quando eu entrei na cozinha, eu vi uma barata e dei aquele grito, né? Então, vinha a menina acorreu, o que foi, dona Beta? Aí eu disse, tem uma barata ali. Aí, quando ela olhou, não era uma barata, era um caroço de ameixa que havia caído. Então, como naquela época eu estava sem óculos no momento, né? Para mim, aquela imagem foi de uma barata, que é um animalzinho que realmente me desagrada, né? Então, o universo, com tudo que o compõe, existe como matéria, mas a mente não o percebe como ele essencialmente é. Porque existem, sabe, alguns mentalistas que chegam a dizer que o universo não existe, só existe dentro da cabeça da gente, né? Coisa alguma existe fora da mente, tudo está dentro dela. Aí, doutor Laércio, lá no livro dele, diz assim, mas nós, como seres encarnados, a mente funciona a partir do cérebro, o nosso hardware é o cérebro. E, sendo assim, fica difícil colocar um elefante, uma baleia, o mundo inteiro dentro de uma cabeça. Então, não tem esses mentalistas como apoiar essa ideia descabida, né? Vamos lá. Eu estou apertando aqui o mapa. Então, não fica fácil uma pessoa bater com o pé em uma pedra, machucando-se, e depois dizer que a pedra não existe, nem o pé. Nada, vai doer mesmo. Não se engane, esse mundo é real e objetivo, para tudo que é objetivo. Entenderam aí esse finalzinho? Exemplo do filósofo Vedanta Sankara. Eu dei o exemplo do caroço de ameixa, né? Mas o Sankara já havia há alguns séculos atrás, antes de Cristo, até dito, né? Feito aquele exemplo da corda enrolada e a pessoa viu, na realidade, uma serpente e se assustou, né? Então, a ilusão da presença de uma cobra não foi gerada do nada, existe algo, mas que a mente associa com ela. Dizer que o universo não existe, que tudo é um sonho e coisas assim, são quimeras que pertencem aos anais da insanidade, não são filosóficas. Paul Bruton. Então, esse universo extracorpóreo existe, sim. No entanto, o que se percebe dele é intramental. Portanto, mais uma vez, o universo é mental. Então, tudo o que nós percebemos está nesse campo onde nós mesmos estamos mergulhados. Ele não está fora, ele também está dentro, né? E para a gente que estuda cadeias planetárias, ondas e raças, vocês devem saber que a nossa primeira raça, a raiz, nesse período que nós estamos vivendo, nesse período mundial, essa raça ela só possui um sentido. A segunda raça possui dois. Nós estamos com 5 sentidos desenvolvidos. Então, imagine, eu vou ler a frase toda. Consegue imaginar os humanos da primeira raça com apenas um sentido? Os da segunda raça com dois? Então, é o mundo que está sempre mudando ou são as nossas condições perceptivas? Se a gente só tivesse e voltasse a ter um sentido, né? Que seria, por exemplo, a audição. Se a gente só conseguisse ouvir as coisas, a gente não sentisse o tato, se a gente não visse, como seria esse mundo? E, assim, o mundo, será que mudou? Ou são os seres humanos que mudam? E o mundo ele é a mesma coisa desde sempre, ele é uno e imutável. Não dizem que é imutável? É imutável. Então, se ele é imutável, não é ele que muda, somos nós.
Vamos avançar aqui. Eu quero pedir para que pensem em algo adimensional. Consegue? Nós estamos mergulhados nele. Nele vivemos, movemos e temos o nosso ser, como diz São Paulo. E na doutrina secreta, no volume 1, está explicitado que no catecismo oculto estão as seguintes perguntas e respostas. O que é aquilo que sempre é? É o espaço, o eterno Anupadaka. Anupadaka é uma palavra sânscrita que significa sem pai e sem mãe. Quer dizer, ele sempre existiu, ele não foi criado, ele é. Que é aquilo que sempre foi, é o germe na raiz. Quer dizer, é a potencialidade de tudo. Tudo sai desse germe na raiz. Que é aquilo que, sem cessar, vai e vem. É o grande alento. E esse grande alento, a gente pode dizer, simplificando uma palavra assim, bem elementar, como movimento. E esse movimento, ele engloba essas duas forças que nós citamos agora há pouco, a força de manifestação, de expansão, ou centrífuga, e a força de retração, de compressão, de unificação, centrípeta. Aí, então, a três eterno, não. Os três são um. O que sempre é um. O que sempre foi é um. O que sempre está vindo a ser também é um. E este é o espaço. Então, gente, é esse espaço aqui onde nós vivemos. Ele é adimensional, ele é eterno, ele é infinito. Ele, para ser mensurável, torna-se necessário ser imposto limites. Então, você constrói uma casa, você coloca uma parede aqui, um piso, depois um teto, né? Impõe uma largura, um comprimento. Quando você entra pela porta de entrada até sair lá pela porta da cozinha, você leva um tempo para percorrer esse espaço e todas essas manifestações espaciais, elas só são possíveis porque tem que ser impostos limites. Se não, é o próprio espaço, ele é infinito. Então, aqui, já para concluir, embora a raiz de todos os átomos, individualmente, e de todas as formas, coletivamente, seja o sétimo princípio, ou a realidade una, e sua aparência manifestada fenomenal e temporária, tudo isso não é senão a ilusão efêmera dos nossos sentidos. Está lá na Doutrina Secreta, volume 1. E eu queria, assim, que vocês... Eita, espera aí. Deixa eu voltar. Essa imagem que vocês estão vendo aí, vocês poderiam me dizer com o que se parece? Se alguém quiser abrir o microfone e falar, que imagem sugere essa daqui? Bom, para mim, por isso que eu escolhi, né? Porque quando a gente começa a preparar esses slides, a gente tem que pesquisar um bocado. A que eu mais gostei foi essa, para representar essa ideia daí. Então, e essa questão assim de ser o sétimo princípio, pode ser o primeiro princípio, depende de onde você começa a contar. Pelo que eu entendi, na doutrina secreta, esse sétimo princípio, ou a realidade una, ele é sétimo aí, porque ele está sendo contado do princípio mais inferior para o princípio mais elevado, que é a realidade una. Já no hermetismo, essa realidade una, ela começa com um. Ele é o um. Então, o um, aí depois vem o dois, o três e assim por diante. Então, para mim, essa aqui é a imagem do Big Bang, da explosão daquela singularidade, né? É isso que eu encontrei no Google, né? Na internet, pesquisando. Mas, para mim, a gente também pode considerar, e eu acho bem parecido, essa imagem aqui,
onde tem esse globo, como um olho, né? É o olho. E aí a gente, esotericamente, se reporta a tantas coisas, né? O olho de Horus, o olho que tudo vê, e as representações de olho em várias imagens, inclusive aquela do topo da pirâmide, né? Se você pegar uma folha de papel e fazer um cone, você botar seu olho ali, então você vai vendo que no início a sua percepção, que está meia vaga, né? Depois ela vai se ampliando. E os cabalistas dizem que, ou são os maçons, acho que são os maçons, dizem que o universo é Deus querendo ver Deus. Então, eu gostei dessa imagem aí, porque, para mim, me lembrou isso. Então, para encerrar, eu trouxe esse poema aqui. Poema, para tudo que Roberto Holden escreve para mim é poesia. Então, ele diz assim: a fim de compreender coisas espirituais, deve o homem antes desaprender que aprender. Porque muitas vezes a gente vai aprender uma coisa e já fica comparando com coisas que nós já trazemos na memória, né? De coisas antigas, passadas, arcaicas até, né? Como ele diz a seguir, pesados ativismos da nossa pré-história animal, que obstruem o caminho da nossa ascensão superior. E não pense que essa nossa pré-história animal, ele está se referindo lá aos trogloditas, homens da caverna. Não, é a gente mesmo já assim, toda arrumadinho, com roupa da Zara, com terno do shopping. Não, é pré-história animal. E quando você desperta para a espiritualidade, que a gente pode dizer que o homem se torna um ser espiritual, um homem, com H maiúsculo. O homem sapiens espiritual. Enquanto o homem viver só do diafragma para baixo, se preocupando em comer e ter relações sexuais, reproduzir, então ele está ainda muito ligado a esses atavismos animais. Então, percebemos apenas a superfície da realidade e não a realidade em si mesma. Então, devido a isso, facilmente a gente conclui que os fenômenos externos sejam a realidade total. E é assim que os materialistas, né? Eles ficam dentro daquele círculo vicioso, né? de só enquadrar as coisas depois que tiver comprovação científica e, de repente, tantas coisas são perdidas ou passadas desapercebidas por eles, né? Quem tem a mente aberta, não. Enquanto não penetrarmos as camadas opacas dos fenômenos sensórios, não somos homens espirituais. Então, a realidade é infinitamente simples. Das 1001 complexidades da vida, passemos à simplicidade una, a realidade que é o próprio Deus. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Pronto, Rodrigo, pode encerrar. Conseguiu gravar? Encerra a gravação. Não, é você que encerra aí. Sou eu, é? Cadê? Gravando.